Muito boa noite a todos vocês, queridos amigos que estão ligados no nosso canal para participarmos de mais um episódio da nossa live desta noite. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, temos um encontro marcado com você em nossos canais, em nossas mídias sociais. Portanto, você que chegou agora, que você que já está ligado, nós queremos pedir que você compartilhe com os seus amigos, com a sua igreja, com os seus familiares, o endereço do nosso encontro dessa noite, do nossa live, para que nós possamos ter um volume cada vez maior de participantes que estarão ligados conosco nas nossas redes sociais. Está aparecendo aí na tela os nossos links das redes sociais. Nós estamos ligados no YouTube do Centro-Oite Brasil, Centro-Oite também no Instagram e também o Centro-Oite do Twitter e do Facebook. Então, você tem aí várias opções para você poder conectar e também partilhar com os seus colegas, com os seus amigos, a nossa live dessa noite, que, por sinal, vai tratar de um tema muito, muito, muito relevante. É uma pergunta, e a pergunta é: todos podem profetizar? Será que todos podem profetizar? Essa é a pergunta que nós vamos tratar essa noite, com base no estudo analítico de um capítulo da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo, que foi um profeta de Deus, quando ele escreveu a sua epístola em 1 Coríntios, capítulo 14. Então, não aguarde mais um minuto, porque daqui a pouco nós vamos começar a fazer esse estudo, e eu quero que você agora já comece a compartilhar o endereço da nossa live com seus amigos e familiares, e eu quero, nesse momento também, introduzir o meu companheiro do Centro de Pesquisas Ellen White, pastor Júlio Ribeiro. Pastor Júlio, boa noite, como vai você, amigo? Boa noite, pastor Renato, um privilégio estarmos juntos aqui mais uma vez, depois de algumas noites com outros convidados. Essa noite o senhor é o convidado novamente, não é? E eu tenho o privilégio de estar aqui para compartilhar também com os nossos amigos, pastor, algumas novidades, algumas importantes informações. O senhor já deu a introdução, mas reforçar aos nossos queridos amigos para que se inscrevam no canal do pastor Renato Stencel, também no canal do Centro-Oite Brasil, mas mais do que se inscrever, pastor, também ativar as notificações, porque quando você ativa as notificações, você recebe o aviso em tempo real quando um novo vídeo ou uma nova live é introduzida. Também você pode deixar o seu like e fazer um comentário. Desta forma, se inscrevendo, ativando as notificações, deixando o seu like e um comentário, você estará engajado no nosso canal. Também lembrando aos nossos queridos que temos as nossas outras redes sociais, como o senhor já disse, o nosso Facebook, o nosso Twitter e o nosso Instagram, para que as pessoas possam aí estar juntos conosco essa noite. E, pastor, essa noite temos uma novidade também, como passamos de 6.000 inscritos no nosso canal do YouTube, teremos um momento especial no final. Para quem estiver atento à sua temática, nós vamos fazer uma pergunta e aquele que responder primeiro corretamente vai ganhar um presente do site da loja do Centro-Oite. Para aqueles que não sabem, o Centro-Oite tem uma loja, centrooite.com, e vamos mandar para a sua casa, que responder corretamente, um presente, tá bom, pastor? Então, hoje estamos de volta e eu já vim animado aqui com novidades e presentes. Olha, eu conheço bem o pastor Júlio. Quando ele fala em novidade, podem se preparar, porque a coisa é boa mesmo. Então, aguardem e participem da nossa live desta noite, porque ao final, quando fizermos ali o momento de perguntas e respostas, nós vamos ter esse sorteio. Na verdade, não será sorteio, porque aqui a gente gosta de fazer perguntas, a gente gosta de envolver os nossos participantes para que eles também
sejam beneficiados com o nosso elenco de materiais que nós temos na nossa loja. Se você não conhece a nossa loja, acesse lá a nossa loja no centroarte.com, como o pastor Júlio falou. Você tem um volume grande de materiais para abençoar a tua igreja, para edificar a tua igreja. Você vai ser muito, muito abençoado com esses materiais que nós estamos ali divulgando, né? Nós já temos aqui alguns participantes que estão ligados. Olha, a Vânia Pereira, a Vânia, a nossa querida Vânia, seja bem-vinda, irmã Vânia. A Dalva de Oliveira, que está todas as quintas-feiras, a Vânia e a Dalva, sejam bem-vindas. Que Deus abençoe. O Gilmar, o José Souza, o Efraim, eu já vi o Efraim aí na tela. Sejam muito bem-vindos. O Bruno Sirico, a Lesite, olha aqui, está entrando agora, Lesite. Seja bem-vinda, minha querida, lá do sul da Bahia, doutora Lesite, que alegria tê-la conosco. Olha aí, são todos colegas que estão sempre plugados no nosso canal e hoje, logicamente, vão estar concorrendo a um brinde espetacular que o pastor o pastor Júlio vai estar, logicamente, apresentando para nós ao final do nosso encontro dessa noite, da nossa live, né? Muito bem, pastor Júlio. O tema dessa noite é bastante polêmico. Sabe por quê? Porque tem muita gente hoje nas igrejas, por aqui, por ali, dizendo assim: olha, eu tenho uma profecia para comunicar para a minha igreja. E todo mundo fica com a orelha em pé. Eu tenho uma profecia, recebi uma profecia de Deus. E eu quero comunicar à igreja. Eu quero comunicar à igreja. E as pessoas começam a ficar assustadas, porque quando se fala de profecia, é como se fosse uma comunicação de Deus com a pessoa. É isso que nós entendemos por profecia. Mas será que é exatamente isso? Será que esse fenômeno representa o conceito de profecia, conforme apresentado na palavra de Deus, a Bíblia? Essa é a questão. Na live dessa noite, nós trazemos uma pergunta: será que todos podem profetizar? Será que todos podem se tornar profetas? E essa é uma pergunta que vai trazer a você grandes surpresas. Portanto, acompanhe o estudo que nós vamos fazer nesta noite, para que a gente possa então chegar a uma conclusão que seja importante. A primeira coisa que eu quero destacar é dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, ele foi um dos personagens da Bíblia que mais escreveu conteúdos e que mais revelações recebeu da parte de Deus. Ele era um profeta por excelência. E ele escreveu com autoridade divina, ele foi inspirado por Deus. O apóstolo Paulo foi levado ao céu em visão. Ele viu o céu. Muito possivelmente, Deus mostrou o trono de Deus para ele. Ele viu as coisas que existem no céu. E o apóstolo Paulo, por ser um profeta, ele mostrou às suas igrejas, as quais ele fundava, o valor e a importância da compreensão das profecias para a edificação da igreja. E eu quero lembrar vocês, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, antes da gente começar o nosso estudo. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 3. Porque o livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, fala claramente para nós qual é o propósito de Deus conceder um dom. Nós sabemos que o dom de profecia é um dos mais importantes dons, de acordo com o que Paulo fala. Efésios capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 13, apresenta 3 motivos para Deus conceder dons à sua igreja. 3 motivos. E a palavra de Deus diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E agora vem, primeiro propósito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Primeiro propósito, aperfeiçoamento dos santos com vistas ao desempenho do seu serviço. Olha que coisa bonita isso. Segundo propósito, para a edificação do corpo de Cristo. Terceiro propósito, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todo dom que Deus concede à sua igreja, quer seja ele o dom de ensinar, o dom de testemunhar, o dom de liderar, o dom de profetizar, todo tipo de dom tem como propósito, primeiro, como diz a palavra, aperfeiçoar os santos, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento, ou melhor, com vistas ao desempenho do seu serviço. Então, para que ele seja aperfeiçoado, para desempenhar melhor a sua função dentro do corpo de Cristo. Segundo, Deus concede dons para o quê? Para edificar a sua igreja, para que a igreja esteja construída sobre uma base sólida, não sobre areia movediça, mas uma base sólida. Terceiro propósito, para que a igreja seja preservada em sua unidade. Então, quando Deus concede um dom, Deus tem em vista esses três propósitos: aperfeiçoar os santos, edificar o corpo de Cristo e depois preservar a unidade do corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, de que, no versículo 1 diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Paulo está dizendo assim, procurai os dons espirituais. Mas, principalmente, diz Paulo no verso 1 do capítulo 14, que profetizeis. O que Paulo queria dizer com isso? Vamos continuar lendo o texto para a gente entender. No versículo 2, Paulo diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Agora, olha o que Paulo fala no verso 5 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba a edificação. Percebe que a palavra edificação está sempre presente nos escritos de Paulo? Paulo estava sempre preocupado com a edificação, com a preservação da unidade das suas igrejas que ele fundava. Agora, o que de fato Paulo está querendo dizer isso aqui? Se você olhar o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, você vai encontrar que Paulo usa 20 vezes, ele usa 20 expressões distintas relacionadas à palavra profecia, profetizar ou profeta. Só que dessas 20 vezes que ele utiliza essas expressões, 14 vezes 14 vezes aparecem no capítulo 14 de 1 Coríntios. Isso é uma coisa que chama atenção. Ou seja, Paulo, de alguma forma, estava incentivando a igreja de Corinto a ela prestar atenção. Paulo estava tentando chamar os membros
para que eles se ativessem à importância do dom de profecia na vida espiritual da igreja. Agora, o que a gente observa no capítulo 14? O que a gente observa é que Paulo estava enfrentando um sério dilema. Um sério dilema com um desses dons. Qual era esse dom? Era o dom de línguas. Nesse caso, estava acontecendo o que nós conhecemos na Bíblia como glossolalia, ou seja, cada um falava a sua língua e ninguém entendia nada do que estava acontecendo. E isso, Paulo, ele recriminou. Ele disse: olha, isso não é dom, porque isso só gera confusão na igreja. Isso não promove a unidade da igreja. Isso não edifica o corpo de Cristo. Nesse caso, Paulo fala: melhor que vocês profetizassem do que falassem em línguas. Agora, quando Paulo fala sobre esse assunto, eu queria dizer o seguinte para vocês. Olha o que Paulo fala no capítulo 14 e o versículo 19. Capítulo 14 e o versículo 19. Paulo, falando sobre a questão da confusão do dom de línguas, Paulo vai dizer assim, ó: contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Percebe? Percebe que Paulo está vivendo aqui um dilema com a sua igreja em relação à questão do dom de línguas? E por isso que Paulo vai falar que ele prefere que os seus membros profetizem do que falem em línguas, exceto se a língua for interpretada. Nesse caso, eles falavam no grego, no hebraico, no aramaico, e tinha lá um tradutor para interpretar a mensagem que estava sendo proferida do púlpito da sinagoga, no tempo de Paulo. Agora, há um texto no capítulo 14 que é bastante contundente. E esse texto é o texto que merece toda a nossa atenção e é o que justamente justifica o tema da nossa live de hoje. E esse texto, ele se encontra no capítulo 14 e no versículo 31. E eu quero que você leia esse texto. Pastor Júlio, se você puder colocar na tela o conteúdo desse texto, capítulo 14, verso 31, diz assim: porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. E agora? Se Paulo está dizendo que todos poderiam profetizar um após o outro, ou seja, de forma organizada, porque nada na igreja deve acontecer de forma desorganizada. Mas a questão que se coloca é: que espécie de dom de profecia Paulo está se referindo aqui no capítulo 14, versículo 31? Se ele está dizendo que todos poderiam profetizar um após o outro, que tipo de profecia Paulo está falando? Será que Paulo está dizendo que todos deveriam ou todos poderiam receber uma visão de Deus? Todos poderiam receber um sonho da parte de Deus? Nesse contexto da igreja? Queridos, aqui vem então a resposta que eu quero dar para vocês nesta noite. E a resposta que eu tenho para vocês nesta noite, ela vem de Deus. Ela não vem de homens, ela vem de Deus. Há 2 tipos distintos de profecias. Há 2 tipos distintos de profetas.
no contexto daquilo que nós estamos estudando aqui nesta noite em 1 Coríntios capítulo 14, há dois tipos distintos de profetas. Primeiro, é o profeta que recebe uma visão, recebe um sonho da parte direta de Deus por meio da inspiração do Espírito Santo de Deus. É aquilo que nós chamamos o dom de profecia no contexto canônico, ou um profeta canônico, ou não canônico, ou pós-canônico. Mas é alguém que recebe um conjunto de verdades para poder comunicar estas verdades com um propósito específico, mas que não vem do coração humano, porque quem tem a autoridade e o comando da mensagem é o nosso Deus. Deus é quem tem a autoridade para dizer ao profeta o que ele vai falar, a quem ele vai falar e quando ele vai falar. Então, este é o primeiro tipo de profeta que nós encontramos na Bíblia. O profeta que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios capítulo 14, e o verso 31, é aquele profeta que nós entendemos e conhecemos como o profeta por iluminação. Então, o primeiro profeta é o profeta que recebe uma inspiração. O segundo profeta é o profeta que recebe uma iluminação. E por meio desta iluminação de Deus, o profeta recebe uma capacitação para ele poder fazer o quê? E aqui eu quero destacar, porque a palavra profeta no grego, ela dá margem a, primeiro, ensinar, segundo, refutar, reprovar, admoestar, confortar. Todas essas palavras fazem sentido no contexto do que Paulo está falando à sua igreja de Corinto. Quando ele disse que todos poderiam profetizar, era no sentido do profeta por iluminação, ou seja, aquele profeta que recebe a capacidade de Deus de tomar um texto da Bíblia e de poder explicar esse texto a toda a comunidade da sua igreja, de tal maneira que as pessoas compreendam a palavra de Deus, que as pessoas aceitem a revelação profética e possam aplicá-la na sua vida, para que elas possam ter um crescimento espiritual. Pastor Estêncio, você poderia perguntar agora, mas Pastor Estêncio, de onde você pode confirmar esse pensamento dos dois tipos de profetas? O primeiro deles, nós temos exemplo na palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos 40 profetas que receberam o dom de profecia para escreverem seus livros, e temos os profetas não canônicos, que não escreveram livros, mas que foram profetas, e temos o profeta pós-canônico, o caso de Ellen White. Agora, como que eu posso confirmar que um profeta pode ser um profeta por iluminação? E eu trago para vocês, queridos, a voz profética. E quando a voz profética fala, ela fala para esclarecer, para poder trazer luz, para compreendermos a verdade da palavra de Deus. E no capítulo, na página 46 do livro Educação, se você quiser tomar nota, página 46 do livro Educação, o que você vai encontrar na página 46 do livro Educação? Ellen White diz assim: desde os primeiros tempos, os profetas eram reconhecidos como ensinadores divinamente designados.
Na mais alta acepção da palavra, o profeta era alguém que falava por direta inspiração, comunicando ao povo mensagens que recebera de Deus. Mas esse nome, profeta, esse nome também que dado àqueles que, embora não fossem diretamente inspirados, eram divinamente chamados para instruir o povo nas palavras e caminhos de Deus. Vou repetir. Os profetas também, que não fossem diretamente inspirados, eram divinamente chamados para instruir o povo nas palavras e caminhos de Deus. Para a preparação de tal classe de ensinadores, Samuel, pela direção do Senhor, estabeleceu as escolas dos profetas. Olha que coisa maravilhosa. A escola dos profetas que aparece lá em 1 Samuel, capítulo 10, versos 5, 10, 19 e 20, essa escola foi orientada por Deus ao profeta Samuel para que se tornasse uma agência de profetas iluminados para ensinarem os conteúdos revelados por Deus através da inspiração aos seus profetas. Então, todo aquele que recebe a capacidade de ensinar, de instruir o povo, de acordo com a revelação da palavra de Deus, pode ser considerado também como um profeta iluminado da parte de Deus. Aí você pergunta, Paulo vai dizer assim, que nós deveríamos buscar esse dom. Nós deveríamos buscar esses dons. O dom de profetizar. É claro, meu bom amigo, que quando você fala em dom de profecia, nós não estamos falando de uma coisa comum. Por quê? Porque eu não posso me oferecer para ser um profeta. Esse papel pertence exclusivamente a Deus. É Ele que escolhe quem vai ser os seus porta-vozes. Eu, como ser humano, não posso me oferecer para esse ofício, porque é Deus quem chama. Agora, será que eu, como um bom cristão, você, como um membro de igreja, pode se tornar um estudioso da palavra de Deus para se tornar um educador, um instrutor para ensinar as verdades bíblicas nesse contexto do profeta iluminado? A resposta é sim, nós todos podemos fazer isso. É óbvio que alguns receberam dons para ensinar, outros receberam dons para liderar, outros receberam dons para pregar, outros receberam dons para testemunhar, outros receberam dons para cantar. Cada um recebeu um dom e todos esses dons devem ser usados para edificar o corpo de Cristo, para poder aperfeiçoar os santos e para preservar a unidade da fé. Então, queridos, o que nós podemos concluir nesta noite com vocês é exatamente isso. O que Paulo está dizendo aqui é que nós podemos sim nos tornarmos profetas, profetas iluminados, capazes de orientar a igreja, capazes de instruir a igreja, capazes de ensinar a igreja, de mostrarmos o caminho da salvação para a igreja. Agora, você poderia perguntar, pastor Júlio, pastor Stencil, você tem algum exemplo na Bíblia de pessoas que profetizaram de forma iluminada? É uma boa pergunta, não é? Será que a palavra de Deus apresenta isso?
E eu vou falar que sim. Eu vou falar que sim. Por exemplo, vamos a Deuteronômio. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Nós estamos estudando isso na lição da escola sabatina. Quando a gente abre em Deuteronômio, capítulo 6, o que Moisés está fazendo em Deuteronômio, capítulo 6? Moisés está relembrando ao povo aquilo que Deus já havia revelado ao povo no passado. Moisés não está recebendo uma visão de Deus aqui, não. Moisés está relembrando aquilo que Deus havia ensinado ao seu povo e que o povo tinha esquecido. E que agora o povo precisava de passar por uma experiência de reavivamento, de reforma. Então, nesse caso, Moisés está fazendo o quê? Ele está praticando o ensino. Ele está exercendo o ofício profético como um ensinador, como um instrutor. Percebe? Ele foi usado por Deus, iluminado por Deus, para relembrar o povo do que o povo havia esquecido, sobretudo da aliança que havia feito com Deus lá no Sinai, muitos anos antes. Além de Moisés, pastor Júlio, será que há algum outro exemplo? E eu vou agora surpreender você. Sabe quem praticou isso? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 4, 14 a 22, você vai encontrar Jesus. Ele usa a expressão: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Não é isso? Quando ele estava lendo o livro de Isaías. E ele estava falando dele mesmo. Jesus não estava recebendo ali uma inspiração. É óbvio que tudo que Jesus falou era profético, tudo que Jesus falou, ele foi o maior de todos os profetas. Mas ele estava olhando para aquilo que o profeta Isaías escreveu no capítulo 53, não é? E ele estava falando o quê? Hoje se cumpriu aquilo que o profeta Isaías escreveu, né? E o que o profeta fala? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Veja bem, isso para vocês terem uma noção como que se aplica. E nós poderíamos citar outros exemplos, né, de pessoas, de profetas bíblicos que foram usados para poderem confirmar verdades da palavra de Deus. Esses profetas são chamados de profetas iluminados. Pastor Renato, Sim. Muito boa sua explicação didática, e eu já inicio aqui esse momento pós-explanação com uma pergunta que nós temos aí, e se você está nos acompanhando, por favor, faça a sua pergunta, participe aqui dos nossos momentos de pergunta, porque nós vamos, ao final, fazer uma pergunta para você, valendo um prêmio especial. E já vou adiantar, pastor Renato. Como eu fiquei 2 semanas aí sem estar aqui ao vivo com o senhor, 3 semanas, então eu voltei animado. Sim. Nós vamos sortear um quadro modelo pequeno, Cristo, o Caminho da Vida, que Ellen White teve depois esse material como o direito autoral adquirido, mas é um quadro muito especial que nós temos ali no Centro White, Sim. que é um quadro que mostra cenas desde o Éden, sacrifício, cruz, ressurreição, retorno de Cristo. Um quadro muito bonito, chamado Cristo, o Caminho da Vida. Quem responder corretamente vai receber em casa. Tá bom, pastor Renato? Por favor. Antes de você falar, pastor, deixa eu dar uma boa noite aqui aos meus amigos aqui, ó. Claro. Pastor Marco Quarteroli, querido pastor Marco, que alegria tê-lo aqui conosco na nossa live.
Está aí na Leonel tela, pastor. Costa, Michael Douglas. Olha, Michael Douglas, você é uma bênção também. Que alegria recebê-lo aqui. Ruth Luna, Noila Nogueira, a Noila está conosco de novo. Pacheco José, a minha amiga Zaide de Belo Horizonte. Olha aqui, Zaide, uma boa noite a você, minha amiga. Que alegria recebê-la no nosso canal. A Dalva, a Lesite, o Bruno, todos esses, o Gilmar, queridos, são todos muito bem-vindos ao nosso canal e que Deus possa abençoar você. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem no chat para que a gente possa responder aqui na nossa live Já dessa temos, vez. já Pastor temos Júlio, pergunta, pastor. Já temos pergunta. Então, depois de dizer qual vai ser o presente, vamos aproveitar. O senhor disse Belo Horizonte, o senhor esteve em Belo Horizonte, né, no último fim de semana. Eu sim, estive ali em Juiz de Fora. olha Então, aí, um grande abraço aos nossos irmãos de Minas Gerais, né, pastor? que bênção, é uma Um bênção grande Minas abraço. Gerais, viu? Temos uma pergunta, pastor, então. Baseado no que o senhor disse até aqui, o Fábio nos traz, aliás, o Leonel nos traz uma pergunta, e ela é: Pastor Renato, então todos os pastores são profetas iluminados? Mas eu queria ampliar. Aquele que sobe ao púlpito para pregar, o ancião, o diácono, aquele que dá estudo bíblico, a dupla missionária, podemos dizer que todos esses são profetas iluminados, pastor Renato? Queridos, no contexto mais amplo da palavra, eu até queria citar aqui o Dr. Larry Lichtenwalter, que escreveu um artigo muito importante sobre esse tema, no livro Quando Deus Fala, que está aqui na minha mão, Quando Deus Fala. Esse livro você pode encontrar na casa editora, nas casas da Livraria CPB, tá? Eu recomendo você ler esse livro. O Dr. Larry, ele parte de um pressuposto que no início da igreja cristã primitiva, a função dos profetas era coletiva e ela tinha muita conexão com esse grau de instrução, de orientação, de aconselhamento, de consolo, né? E também de explicação da palavra de Deus. Percebe? Então, essa ideia de instruir a palavra pela exposição, de fazer aplicação de conceitos bíblicos, de explicar as profecias, de explicar textos difíceis, quando nós fazemos isso, nós, de alguma forma, estamos recebendo a iluminação divina para podermos orientar a igreja. Agora, por favor, Leonel, que me fez a pergunta, como diretor do Centro-Arte, nós não podemos vulgarizar a expressão profeta. Percebem? A gente tem que entender o seguinte, olha, o profeta é aquele que recebe uma visão ou um sonho da parte de Deus, ele é escolhido por Deus para dar uma mensagem à sua igreja. Agora, um segundo nível, um segundo tipo de profeta é aquele que instrui, que orienta, que ensina, que exorta, que aconselha. É o que nós chamamos de um profeta iluminado. Agora, quando nós falamos que todo mundo pode ser profeta, então aí a gente começa a entrar num campo um pouco difícil, tá? Num campo um pouco desafiador. Então, eu peço que haja critérios. No caso do apóstolo Paulo, Paulo está dizendo assim, porque todos podereis profetizar. Paulo não estava falando para toda a igreja. Paulo estava falando para alguns membros da igreja que tinham o dom de ensinar, que tinham o dom de exortar, de instruir. Aí você pergunta, todo pastor é um tipo de profeta iluminado? Eu digo para você, se ele está praticando a sua obra como um instrutor, como um pregador, sim.
todo ancião, todo membro de igreja que prega a palavra, instruindo a igreja de acordo com a profecia bíblica, ele é um tipo de profeta iluminado? A resposta é sim. A resposta é sim. Agora, nós não podemos generalizar e falar, ó, todo mundo virou profeta aqui agora. Perfeito. E eu tenho dito, e eu falei isso no começo da live de hoje, que tem muitos membros pelas igrejas aí fora dizendo: eu recebi uma visão, eu recebi um sonho e eu quero profetizar a igreja. E ele vai lá no meio da igreja e fala. E todo mundo fica totalmente com o cabelo em pé. Fica surpreso. A pergunta que se faz é: será que Deus trabalha dessa maneira hoje? Perfeito, pastor. Pastor Renato, só uma pausa rápida antes da próxima pergunta. Um privilégio estar nos assistindo o nosso novo diretor do seminário. Poxa, olha que alegria, Pastor pastor! Evandro Fávero, o novo Que diretor alegria, pastor! do Seja seminário bem-vindo, meu querido. daqui do NASP. Pastor Evandro Fávero, novo diretor da faculdade do SALT, da nossa faculdade aqui do NASP. Pastor Evandro, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo a live todas as quintas-feiras, às 19 horas. Quem sabe a gente vai convidá-lo também para participar aqui conosco, Já para está estar aqui convidado, né, pastor? participando. Amém. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado Pastor pela sua Evandro, presença. Pastor Evandro, um grande abraço do Centro-White, pastor Renato, meu, da nossa equipe. O aguardamos pessoalmente quando estiver por aqui. Pastor, uma pergunta então agora do Sim. pastor Bruno Sirico. Pastor Bruno Sirico atua também na área pastoral. Ele pergunta: então, é nesse sentido que o senhor explicou que Joel fala que muitos no tempo do fim irão profetizar? Olha, o que nós podemos dizer é sim, sim. Na verdade, quando a gente interpreta Joel capítulo 2 e também Atos capítulo 2, porque são textos correlatos, né? E ele completa, pastor. Ou Oi. tanto profeta inspirado como iluminado, Joel está falando. Só para Sim. Muito bem. O que nós podemos entender de Joel capítulo 2, pastor Bruno, é o seguinte: haverá determinadas circunstâncias e momentos na história do povo remanescente que Deus vai aparecer sim a jovens, a idosos que terão sonhos e visões. Aqui está falando que eles terão sonhos e visões. Então aqui está dizendo de profecia inspirada. Tá? É isso. E quando você lê o versículo 31 do capítulo 2 de Joel, diz assim, ó: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Joel está falando aqui para o fim do tempo, para o final do tempo. É o fim da história dos tempos. Tá? Então, nesse contexto, é que nós vamos encontrar essa realidade. Agora, é possível que nesse contexto nós tenhamos também pessoas que serão usadas para instruir o povo, para instruir a igreja? A resposta é sim. É possível que sim. Mas aqui, especificamente em Joel 2 e Atos capítulo 2, quando Lucas vai reforçar o que está escrito em Joel capítulo 2, o que nós mais podemos concluir é que esta referência que ambos os profetas fazem é uma referência mais direta a sonhos e visões. Ou seja, Deus poderá dar sonhos específicos e visões específicas para situações e momentos específicos da história do povo de Deus. Muito bom. Saberemos pontualmente quando chegarmos nesse período, não é, pastor? Um outro abraço aqui, pastor Renato,
lá do Espírito Santo, o pastor José Newton, diretor de Espírito de Profecia da Associação Sul Espírito Santense, nos acompanha. Mês passado tive o privilégio de estar com ele lá em Laranja da Terra para um seminário de avivamento profético com o pastor Gilberto Basílio também da União. Pastor José Newton, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente o senhor. Um forte abraço, pastor José Newton. Que Deus abençoe você, meu querido. Que alegria tê-lo conosco. Pastor, uma outra pergunta. Hoje as perguntas estão chegando. Eu nem estou precisando fazê-las, porque elas vêm chegando aqui dos nossos amigos. Sim. Leonardo Guimarães, pastor Renato, ele nos pergunta o seguinte, Leonardo Guimarães, seria possível alguém ser levantado por Deus em dias futuros com o mesmo ministério profético revelado na vida da senhora White? Meu bom e querido amigo Leonardo Guimarães, que pergunta boa que você faz, hein? E eu preguei sobre esse assunto na Igreja Central de BH no último sábado e no último domingo. E foi uma bênção. Olha, eu queria dizer a você o seguinte, meu querido amigo. Essa pergunta foi feita a Ellen White muitas vezes. Se Deus haveria de chamar um outro profeta no lugar dela. Ela disse que Deus nunca revelou isso para ela. Segundo, de que ela cria que por meio dos testemunhos dados por Deus através da Bíblia, e que por meio dos testemunhos dados por Deus através, eu tenho aqui o livro novo, ó, através dos testemunhos dados por Deus da Bíblia e do Espírito de Profecia, ela cria que o povo de Deus tinha subsídio e tinha conteúdo suficientemente necessário para conduzir o povo até a Canaã Celestial. Porém, pastor Júlio, eu quero dizer aqui um grande porém. Porém, se você for à história da Bíblia e você ver quantos profetas falaram ao povo de Deus e quantos profetas orientaram o povo de Deus para que abandonassem os seus maus caminhos e se voltassem a Ele, e o povo se revoltou, se rebelou, o povo se idolatrou, copiou as nações vizinhas, o que Deus fez? Deus os levou ao cativeiro. E Deus teve que suscitar um novo profeta. Perfeito. E eu quero destacar aqui, em nome de Jesus, e eu vou falar uma coisa bastante importante para a igreja que está me ouvindo aqui agora. Se nós, como povo de Deus, se nós, como igreja remanescente, se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus, se nós não dermos ouvidos à revelação dos testemunhos, se nós virarmos as costas para Deus e não ouvirmos a voz de Deus, o assim diz o Senhor, não está descartada a hipótese de Deus chamar um novo profeta. Não está. Porque se nós, como povo de Deus, nos rebelarmos contra ele, Deus poderá chamar um novo profeta. Como pastor desta igreja, eu creio que nós não viveremos essa experiência. E que Deus vai suscitar no meio desta igreja, que é a menina dos olhos de Deus, Deus vai suscitar homens e mulheres que são tementes a Deus para poder conduzir esse povo a uma experiência de reavivamento e reforma que os qualifique a receberem a chuva serôdia para proclamarem o alto clamor e assim, então, nós vermos Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. Amém. Amém, pastor. Nós cremos nisso. E, pastor, veja, aqui nós temos momentos de perguntas, mas também momentos especiais. O Pedro escreve: peço orações aos pastores e irmãos. Depois de 12 anos afastado da igreja adventista, estou me reconciliando com a igreja. Que bênção, pastor Renato.
Deus seja louvado, irmão Pedro. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus derrame a sua bênção sobre a sua vida, viu? Você está tomando a decisão mais séria, mais sábia que você poderia tomar. Se reconciliar com Jesus. Faça isso. Deus vai te abençoar. Pastor, então, só sendo justo, essa última pergunta que o senhor falou sobre levantar um profeta, ela foi feita pelo Leonardo Guimarães, mas também pelo querido Fábio. Temos também, pastor, uma pergunta do nosso querido aqui, um comentário do Fábio, olha só, o senhor disse sobre isso também. Certa vez participei de uma palestra com o senhor pastor e aconteceu o fato no distrito que sou membro de uma irmã se dizendo mensageira do Senhor na época, isso gerou muitos problemas na igreja. Olha só, eu estive em Minas Gerais esse fim de semana e um membro lá da BH Central falou assim: Pastor, olha, eu tive numa igreja aqui próximo de BH que surgiu uma mulher lá se dizendo profetiza e deixou Pois todo é, mundo surpreso. Então, meu querido, o que Paulo está falando aqui não é exatamente isso, viu? Não é perfeito. qualquer um que se qualifica ao ofício de ser profeta, porque quem qualifica o profeta é Deus, porque é ele quem chama. É ele quem chama. Pastor, uma outra pergunta aqui. O Jorge pede para o senhor reforçar, então, iluminação é para confirmar as verdades já proferidas e a inspiração é para? Iluminação é para confirmar, e não só para confirmar, como também para entender as verdades já reveladas. Então, quando você recebe a iluminação que vem do Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que inspira os profetas, a iluminação é dada para você estudar a Bíblia e entender o que você está estudando, compreender a verdade. A inspiração é dada pelo Espírito Santo para comunicar a verdade. Porque a verdade vem de Deus, é revelada por Deus, e o profeta recebe, e ao receber, ele é inspirado. O pensamento do profeta é inspirado para ele receber a revelação e registrar, escrever ou pregar, anunciar a verdade que ele recebeu da parte de Deus. Isso é a inspiração. E a iluminação é exatamente a capacidade que nós temos de compreender o que foi revelado por Deus. Muito bem, pastor Renato. Olha, um privilégio essa live. Nós estamos chegando quase às 8 da noite, nosso horário de encerrar. Então, pastor, nós podemos fazer ainda aqui dois momentos. Nós podemos fazer o momento do sorteio, mas também eu gostaria que, de forma para fechar o assunto antes do sorteio, o senhor fizesse, então, o fechamento desse tema, as suas considerações finais, depois fazemos o sorteio e o senhor, então, faz... Sorteio não, a pergunta, e aí o senhor faz a oração. O senhor quer fechar, então, o assunto, considerações finais, pastor Renato? Sim, eu quero. Eu quero sim. Quando nós vamos a 1 Coríntios capítulo 14, nós temos que entender 1 Coríntios capítulo 14 no contexto da perícope que está envolvida esse texto. 1 Coríntios 14 vai se entender a partir do capítulo 12, quando Paulo vai falar acerca dos dons espirituais. E Paulo vai falar no capítulo 12, a partir do versículo 7, ele diz assim: a manifestação dos dons é concedida pelo Espírito, a cada um visando um fim proveitoso. Todo mundo que recebe um dom deve usar para um fim proveitoso. E depois, lá no versículo 11 do capítulo 12, ele diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Bom, você vai falar assim, mas pastor Estêncil, se Deus é quem chama o profeta para comunicar verdades, é também o Espírito que comunica dons.
Se você é membro de igreja e está sentado aí na igreja, ouvindo sermões, participando da sua comunidade de fé, saiba que o Espírito tem um dom para conceder a você. Porque a palavra está dizendo aqui, ó, que o Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Muita gente acha que não tem dom. Ah, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei. Mas você pode ser capacitado pelo Espírito Santo para abençoar alguém, para visitar alguém, para fornecer alguma bênção para alguém, um alimento, uma roupa. O Espírito Santo vai te capacitar para isso. E você vai sentir o chamado de Deus. Percebe isso? Porém, pastor Júlio, encerrando aqui, para entender o 14 de 1 Coríntios, no meio do 12 e no meio do 13, e no meio do 14, o que você encontra? Você encontra um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é qual? 1 Coríntios 13. E Paulo começa 1 Coríntios dizendo assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Querido amigo que me escuta nessa noite, se você tem um dom, mas se você não tem amor, não vale nada. Não vale nada. Isso não representa nada diante dos olhos de Deus. Então, o capítulo 13, ele revela uma verdade valiosíssima. O dom só tem valor quando ele está imbuído do amor de Cristo. Quando nós pregamos, quando nós cantamos, quando nós lideramos, quando nós testemunhamos. Se nós fazemos isto com o amor de Cristo, as pessoas serão tocadas e atraídas ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus. E eu queria destacar isso para todos vocês nesta noite. Amém. Junto com o seu dom, não se esqueça da palavra amor. Porque se nós não tivermos amor, diz a Bíblia, nada seremos. E Paulo encerra esse texto falando: mas agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. Amém. Pastor Renato, mais uma vez, muito obrigado por esse importante estudo sobre essa questão do profetizar. Muito clara essa questão do profeta inspirado e do profeta iluminado. E lembrando aos nossos queridos que quando você olha para a figura do pastor hoje, a figura do pastor é muito mais parecida com a do profeta do que com o sacerdote, não é, pastor Renato? Com certeza. Apesar de nós termos elementos do sacerdote no pastor, porém o pastor ele se assemelha muito mais, o trabalho do pastor se assemelha muito mais ao trabalho do profeta. Pastor Renato, chegou o momento aqui, eu queria agradecer aos últimos que estão comentando aqui, a gente está colocando na tela tantos que têm comentado aqui, a Zenaide dizendo que foi uma bênção, as explicações, e que o final de semana foi de muita aprendizagem, foi uma bênção. O Rodrigo dando boa noite. E eu quero agora fazer, pastor, a famosa derradeira pergunta. Então, eu vou perguntar e o primeiro que me responder aqui vai ganhar um prêmio, um quadro, Cristo, o Caminho da Vida, que nós enviaremos para a casa dessa pessoa. Posso perguntar, pastor Renato? Eu estou colocando uma sugestão de pergunta na tela, só um minutinho. Ah, sim, eu tinha uma aqui, mas fique à vontade. Se você tiver uma, ó, eu coloquei aí, ó, mas pode fazer a sua que você quiser.
Pastor, vamos sortear 2 prêmios, então. Então vamos. Uma da sua pergunta e uma da minha. Então vamos lá. Eu vou começar, e aí eu dou a resposta. Quem responder correto, eu falo. Depois o senhor, a mesma coisa. A minha pergunta é: o senhor comentou que em 1 Coríntios 14 havia um conflito ali, não só em relação ao dom de profecia, mas em relação a outro dom. Que dom era esse mencionado pelo pastor Renato, que havia também um conflito ali em Corinto, que não era o dom de profecia, era um outro dom. Já responderam aqui, o Rodrigo Lista respondeu. Jorge Dutra foi o primeiro, pastor. Jorge Dutra. Jorge Dutra respondeu dom de línguas. Aí está. Exatamente, Jorge. Pastor, o Jorge, olha só. Eu estou vendo aqui, o Jorge é um jovem, olha só. Um jovem participando toda semana. Parabéns, Jorge. Parabéns. Fique no final aqui que eu vou colocar o contato, tá bom? Você pode mandar um e-mail para nós. No nosso e-mail aqui, você falará comigo, ó. Mande seu nome completo, a data de hoje da live, e você vai receber na sua casa. Parabéns, tá bom? Pastor, um segundo prêmio agora. Obrigado a todos que participaram. Faça o senhor a pergunta. Vamos lá. A minha pergunta não é tão fácil quanto a sua. Você é muito bondoso, meu amigo. Muito fácil a sua pergunta. No início da live, eu falei que as expressões profecias, profetizar e profeta, elas aparecem entre o capítulo 12 e o capítulo 14. Quantas vezes? E quantas vezes elas aparecem no capítulo 14? Ou seja, são duas respostas para uma pergunta. Quantas vezes aparece entre o capítulo 12 e 14? E quantas vezes aparece no capítulo 14? Só no 14. Quem vai responder? Ó, o pastor Marco Quarteroli, que alegria, meu querido! Seja bem-vindo! Olha lá. Pastor, vamos lá, acompanhe no chat aí as respostas. Eu estou vendo aqui, ó. Olha lá. Bruno Sirico, 22 vezes nos capítulos 14. Olha, a resposta está quase certa, pastor Bruno, mas não está totalmente certa, pastor. Pastor, deixa eu dizer uma coisa aqui. Alguns estão dizendo, olha só, eu não vi o nome do Jorge aqui no chat. Deixa eu te explicar uma coisa. Você que está no YouTube, lá em cima tem a opção de você ver as principais mensagens ou mensagens em ordem de chegada. E, além disso, aqui, nós estamos vendo o chat dos canais do YouTube, do pastor Renato, do meu canal do YouTube e do Facebook do Centro White. Então, aqui nós vemos o primeiro que chega de todos que estão assistindo. E o Jorge foi o primeiro. Pastor, essa é bem difícil. Pastor... Mas, ó, eu acho que eu vou dar o presente para o pastor Sirico. Chegou pertinho. A resposta correta aparece 20 vezes entre os capítulos 12 e 14, e aparece 14 vezes essas expressões no capítulo 14 de 1 Coríntios. Tá bom? 20 vezes, 14 no 14. Pastor, 14 no 14. Para você que nos assiste em qualquer canal, a ferramenta que nós utilizamos aqui, e pastor, eu gostei disso, viu? Vamos adotar esse da pergunta ao final, todas as lives. Vamos. Para nós que estamos aqui, você que nos assiste, aparece todos na ordem que chega, não importa onde você assiste. Então, fique em paz. Se você estava no canal do pastor Renato, no Facebook do Centro White ou no meu canal, o primeiro que colocar em qualquer canal aparece aqui. Então, realmente o Jorge foi o ganhador, o primeiro que respondeu, e aqui o pastor Bruno Sirico. Pastor Bruno, entre em contato comigo também, você tem meu WhatsApp pessoal, mande o seu endereço. Para o pastor Bruno, nós vamos mandar um livro, lançamento, Um Profeta Entre Nós. Ok, pastor Renato? Já que a pergunta é mais difícil, mas é muita bênção, hein? Um prêmio mais encorpado. Lembrando que hoje foi a estreia das perguntas
Então, semana que vem, você que vai nos assistir, Leonel, agradeço, você vai poder participar novamente. Pastor Renato, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma grande bênção. Já temos o tema da semana que vem ou estamos definindo ainda, Nós pastor? vamos definir para a semana que vem. E possivelmente eu vou estar com vocês novamente para tratarmos de um outro tema importante na semana que vem. Nos E, acompanhe. pastor Renato, só lembrando os nossos amigos, nós teremos convidados especiais aí a partir do próximo ano em nossas lives, né? Com certeza, com certeza. Já estamos montando a agenda para o ano de 2022. Teremos convidados especiais dos Estados Unidos, da Europa, né? Colegas também teólogos do nosso território, do Brasil, da América do Sul, e será uma honra tê-los aqui sempre conosco. O objetivo nosso, quando nós começamos o canal, eu falei aqui, eu nunca esqueço isso, que o objetivo desse canal é edificar o corpo de Cristo, é promover o crescimento da igreja. Nós temos que trabalhar por isso em tudo que nós fazemos, né? Trazer coisas relevantes que abençoem a igreja. Pastor, essa pergunta do Fábio antes da oração, o senhor quer responder aí? Pode haver sugestões de temas? Pode sim. Pois não, Fábio, pode sugerir temas, viu, meu querido? Tá aí Pode os passar meios, para ó. nós, pelo e-mail aí, ó. A gente pode tratar de alguma questão sugerida por vocês também. Muito bom. Tá bom. Pastor, vamos encerrar com uma oração. A live foi muito abençoada. Tivemos muitas pessoas assistindo, outras vão assistir. E obrigado mais uma vez. Encerre com uma oração nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre todos que estão Sim, conosco. vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por estarmos na tua presença nesta noite, participando desse momento com os nossos amigos, mesmo que à distância. Estivemos juntos, unidos, estudando a tua palavra para compreendê-la melhor, a fim de continuarmos a nossa caminhada cristã rumo à Canaã celestial. Permita que cada um de nós tenhamos a consciência quanto ao nosso dever de pregarmos, de ensinarmos, de exortarmos, de instruirmos as pessoas, para que, assim sendo, um volume cada vez maior de pessoas possam conhecer a tua verdade. Abençoa, portanto, cada um dos participantes, e de forma especial eu oro pelo irmão Pedro Cunha, que nessa noite se revelou dizendo que está voltando para o teu rebanho. Senhor, que a tua mão repouse sobre esse teu filho e que tu possas confirmar na vida dele a salvação eterna na pessoa do teu filho amado Jesus Cristo. E que abençoes a cada um de nós que participamos dessa live nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima quinta.